Pessoal, no início desse quarto bimestre, a gente vai dar aí uma revisada, né, no que a gente viu lá desde o início do ano, como forma tanto de recuperar o que possa, né, não ter ficado tão claro, como de aprofundar também com abordagens diferentes o tema que vocês já viram, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é renascimento e a habilidade é valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos, identificando suas manifestações e representações em diferentes sociedades. Renascimento cultural, né? Os antecedentes aí, o que aconteceu antes, né, desse renascimento. Então, ó, as inovações técnicas na agricultura ocorridas durante a Baixa Idade Média melhoraram a qualidade de vida da população, que trabalhava menos horas por dia e com o sistema trienal passou a ter acesso a uma maior variedade de alimentos, melhorando assim a saúde e a expectativa de vida da população. Então, o que a gente tem ali já, né, no final da Idade Média, né? Com o fim das guerras e tudo mais, né? Muito metal que antes era utilizado em guerra passa a ser utilizado na agricultura, né? Isso vai fazer com que se tenha instrumentos muito melhores, né? Que melhorem muito a agricultura. E além disso, vai ser adotado ali o sistema trienal como uma forma de evitar o esgotamento dos solos, né? Então, lá no ano passado, vocês viram como que o sistema trienal funcionava, né? Dividia-se ali a área em 3 campos, e aí você plantava coisas diferentes em 2 campos, enquanto um campo descansava, depois fazia a rotação disso, né? Isso vai trazer o quê? Uma maior variedade de alimentos, um solo muito mais fértil e produtivo, que vai melhorar também, né, a condição de vida ali da população. E além disso, a diminuição das guerras em territórios feudais contribuiu para a queda da mortalidade. Então as pessoas morriam menos e viviam melhor, né? Aqui já no final da Idade Média. A burguesia e o renascimento urbano, né? Então, a produção de excedentes. Parte da população da produção dos servos passa a ser destinado para a troca por outros itens, como ferramentas, tecidos, entre outros. Então, como se produz mais, começa a se sobrar alimento, né? Não é mais assim, a produção só para comer. Começa a sobrar. E aí, o que sobra, as pessoas começam a praticar a troca, né? Então, a primeira aí forma já de um indício do renascimento do comércio, né, por meio das trocas. A especialização do trabalho. Servos se dedicaram a outras atividades de forma exclusiva, como tecelagem, carpintaria e ferraria. Então, a gente tinha menos pessoas morrendo, mais pessoas, mais mãos, né, disponíveis ali para a agricultura. Algumas pessoas começam a ser liberadas do trabalho no campo e começam a se especializar em outras coisas, né? Nem todo mundo ali precisava mais ser camponês. O comércio. Alguns servos passaram a se dedicar somente à troca de mercadorias, montando pequenas feiras nas vilas, né? Então, os comerciantes começam a surgir aí, né? Os burgueses. Para proteger a estrutura das feiras e ainda das vilas, foram construídos muros que também as separavam do núcleo original do feudo, que era o castelo. As áreas ocupadas entre uma muralha e a outra eram chamadas de burgo. Logo, os comerciantes e artesãos que ali viviam passaram a ser chamados de burgueses, né? Então, essas vilas aí que eram criadas para a prática comercial são os burgos e, portanto, né, quem ali morava, os burgueses, né? Uma classe que vai ganhar aí bastante destaque, né, ao longo da história. Então, ó, de fé de uma prevenção infantil e de ilusão, tecera-se esse véu, através do qual se via o mundo e a história com uma coloração extraordinária. O homem reconhece-se a si próprio apenas como raça, povo, partido, corporação, família ou sob qualquer outra das demais formas do coletivo. Na Itália, pela primeira vez, tal véu dispersa-se ao vento, desperta ali uma contemplação e um tratamento objetivo do Estado e de todas as coisas deste mundo. Paralelamente a isso, no entanto, ergue-se também na plenitude de seus poderes o subjetivo. O homem torna-se indivíduo espiritual e se reconhece como tal. Então, uma das principais diferenças que a gente pode fazer sobre a Idade Média, né, e já o Renascimento. Na Idade Média, as pessoas elas se definiam pelo coletivo. Então, você era camponês, não porque você tinha a vocação ali para ser camponês, mas porque você vinha
de um coletivo de camponeses, de uma família de camponeses, então você não tinha escolha. O Renascimento ele vai trazer exatamente essa ideia do subjetivo, né, de cada um ali se encontrar dentro dos seus talentos, das suas vocações, né, não mais você ser definido pelo grupo, mas pelo individual, né. Os valores aí defendidos pelo Renascimento, né? Relembrando aí o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo e o naturalismo, né? Então a gente precisa lembrar aqui que, diferente da Idade Média, onde a gente tinha o teocentrismo, né? O Deus como centro do universo, o Renascimento ele busca, né, trazer aí o homem como centro do universo, o homem como a principal criação de Deus, que é o centro, né? E é a partir do ser humano, da sua capacidade de raciocinar, de criar, de descobrir, né, que o mundo passa ali a se organizar. As ciências aí dentro do Renascimento, né? O geocêntrico, né? Geo é terra em grego. Então, lá na Idade Média, a gente tinha a ideia de que a Terra era o centro do universo, né? E já no Renascimento, a gente começa a entender o quê? Que o Sol é o centro do universo. Literatura e Renascimento, né? A gente tem aí o livro aí do Dom Quixote, né? Que provavelmente vocês já ouviram falar. E, resumidamente, né, o Dom Quixote, que é o personagem principal, ele decide se tornar um cavaleiro andante, né? E por isso parte pelo mundo e vive seu próprio romance de cavalaria. Enquanto narra os efeitos do cavaleiro da triste figura Cervantes satiriza os preceitos que regiam as histórias fantasiosas daqueles heróis. Então, na verdade, né, o livro do Dom Quixote é já um cavaleiro em decadência, ou seja, é uma sátira, né, de toda aquela ideia, de todo aquele mundo da Idade Média, né, de como aquele mundo era visto ali. Então, o Dom Quixote, ele nada mais é do que alguém já em decadência, um representante de um mundo que já não cabe mais, que já não tem mais espaço ali, né? Os conceitos da arte no Renascimento, né? Então, o que a gente falou ali, né? Dentro da arte, o humanismo, ele propunha o resgate da cultura greco-romana para a produção do conhecimento, né? Então, quando a gente fala de resgate da cultura greco-romana, justifica exatamente a palavra renascimento, né? Renascer é algo que já existia, deixou de existir e volta a existir. Então, a grande inspiração aí desse período é exatamente a antiguidade clássica, né? Grécia e Roma, em oposição à Idade Média. O racionalismo, né, que defendia o uso da razão e da experiência para a obtenção do conhecimento verdadeiro. Então, não mais aquela ideia assim de, isso é assim porque Deus quer, né? Tudo tem uma justificativa, tudo tem um porquê e precisa ser questionado para se encontrar de fato a resposta. O hedonismo, né, o corpo como fonte de prazer e beleza e a apreciação do belo, né? Então, mais uma vez, a ideia realmente da importância do ser humano. O realismo, o compromisso com o real, com a verdade, reprodução detalhada e fiel. Né? A gente até comentou em sala que se a gente observa uma obra da Idade Média e uma obra do Renascimento, a gente percebe o quanto que dentro do Renascimento existe aquela preocupação em detalhar, né? Em colocar ali os mínimos detalhes para se aproximar da realidade, enquanto a obra na Idade Média já não tem essa mesma preocupação, né? Principalmente no que diz respeito à figura do ser humano. As temáticas da arte no Renascimento, né? Personalidades sacras e passagens bíblicas, né? Então, isso mostra muito pra gente que apesar de haver, né, esse questionamento todo dentro da religião, não significa que no Renascimento a religião deixou de ter a sua importância, né? Não mesmo. Retratos de famílias nobres e burguesas, que aí era feito, né, a ideia dos mecenas, que eles eram contratados exatamente para isso. Atividades e personagens ligados ao comércio, né, à burguesia, alegorias das mitologias grega e romana, filosofia greco-romana, né? Então, a importância aí também dessa inspiração na antiguidade clássica, né? E a gente tem aí a figura o quê? Desses burgueses que vão ascendendo, né, socialmente, eles têm essa preocupação do quê? De financiar essas artes, né, e de ser retratados por essa arte até como uma forma de afirmação da sua importância e tudo mais. As técnicas da arte no Renascimento, né, o uso da perspectiva,
o uso da geometria, o contraste entre luz e sombra e o ponto de fuga, né? Então, nessas técnicas aqui a gente percebe a preocupação, né, desses artistas do Renascimento em realmente retratar o real, o mais próximo do real possível, né? Em esse compromisso com a realidade, aplicando técnicas aí que vão tornar essas obras muito detalhistas.